Se eu for verdadeiramente alcançado por Cristo, se eu fui verdadeiramente alcançado por Cristo, se eu realmente alcancei Jesus, ou Jesus me alcançou, então a promessa me alcança também. O homem se arrepende, crê, se rende, mas é Deus quem derrama, é Deus quem batiza, é Deus quem sela, é Deus quem marca como propriedade dele. Muitos, aliás, essa palavra batismo, eu preciso um dia, se Deus permitir, falar a respeito de 2 batismos. Este que é Deus quem batiza, e aquele que as pessoas mergulham no tanque, no rio, na lagoa. São 2 espécies de batismo, todos os dois são bíblicos, mas o peso é muito diferente, meu irmão. Mas isso aí é assunto para outro dia. O batismo com o Espírito Santo é quando Deus marca uma pessoa como sendo propriedade dele. O Espírito Santo é o selo que diz, olha, isso aqui é de Deus. É o selo de quem pertence a Deus. É a marca daquelas pessoas que pertencem a Deus. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, fala de maneira solene e poderosa sobre isso. Depois de ouvirem a palavra da verdade e crerem em Cristo, os salvos são selados, marcados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança. Selados. Essa palavra, selados, é profunda. No mundo antigo, o selo indicava posse, autenticidade, proteção, pertencimento. Era uma marca oficial. Então entenda, o Espírito Santo não é um detalhe, não é enfeite espiritual, não é acessório de fé, é a marca de propriedade divina na vida daquele que pertence ao Cordeiro. As pessoas que têm informações do manejo do gado conhecem a questão de marcar o boi com ferro quente. Hoje em dia não se usa mais isso, mas os antigos marcavam seus animais com ferro quente. Não tinha como misturar um gado com outro, porque cada rancho, cada proprietário tinha o seu carimbo, a sua marca. Então, é mais ou menos, é claro que Deus não marca ninguém com ferro quente, mas o sentido é o mesmo. Esse aqui é meu, esse aqui me pertence, essa aqui é minha, me pertence. Quem é de Deus é marcado por Deus. E isso destrói aquela ideia que exista um grupo de crentes verdadeiramente salvos sem o Espírito Santo. Não existe. Não existe um grupo de crentes verdadeiramente salvos e que não são batizados com o Espírito Santo. Se o selo é a marca dos que creram e obedecem, então o Espírito Santo não é para uma parcela da igreja. Ela é a marca de toda a igreja verdadeira. Eu disse toda a igreja, não disse todas as igrejas. Não, é a igreja. Jesus Cristo só tem uma igreja que não é, eu repito, não é denominacional. Sem exceção, todas as pessoas que pertencem a Deus são marcadas por Deus. Agora, esta marca é a marca da igreja verdadeira, não da igreja institucional. Não é da igreja nominal. Não é a marca da igreja de aparência. É a marca da igreja real, viva, invisível aos sistemas humanos e conhecida perfeitamente por Cristo. A transformação torna tudo evidente, não tem como esconder. Alguém poderia perguntar, como saber
se eu sou ou não sou batizado com o Espírito Santo? A resposta não começa com uma sensação. Eu estou sentindo sensação, um arrepio. Não começa com um momento emocional. A resposta passa por Gálatas. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala a respeito do comportamento do crente e do não crente. Pode até ser membro de igreja e não ser crente, e pode não ser frequentador daquela ou dessa igreja, aquela denominação, e ser servo de Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, nós podemos saber qual é a nossa situação real, e não fantasia. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 24, diz que o Espírito produz na pessoa amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, mas não é um amor eros, não é um amor filéu, é um amor aqui de irmão. Amor ao ser humano é alegria genuína, é uma paz que ninguém... Gente, você já viu crente irritado? Você já viu crente que fica com raiva por horas, por dias? É crente, mas não é servo de Deus, porque quem é dirigido pelo Espírito Santo de Deus é alegre, ama tudo e todos, tem paz, não importa o que. Jesus Cristo falou, olha, eu deixo a minha paz, eu vos dou. A paz do servo de Deus, ninguém consegue tirar. Pode haver uma explosão? Pode. Mas o que é uma explosão? Pô, acabou. Naquela hora, beleza. Acabou. Homem de Deus, mulher de Deus, não guarda rancor, não guarda inimizade. Então, repetindo, o fruto do Espírito é alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Observe que a Bíblia fala em fruto, o fruto do Espírito. Não é um performance do Espírito, não é um teatro. Eu vou me apresentar aqui como espiritual e tal. Não é barulho. Não é isso. Fruto fala de natureza transformada. Fruto fala de vida nova. Fruto fala de evidência progressiva, real, concreta. Quem foi alcançado, transformado pelo Espírito Santo, não permanece a mesma pessoa. Pode até lutar, pode até atravessar processos, pode até enfrentar fraquezas, mas não consegue viver em paz com a velha vida. Há dentro dessa pessoa uma nova direção, um novo governo, uma nova guerra contra o pecado, um novo amor por Cristo, uma nova fome de santidade, uma nova sensibilidade à verdade. É por isso que a transformação espiritual se torna evidente. Não porque a pessoa vira perfeita instantaneamente, mas porque ela deixa de ser quem era. Há uma transformação radical. O centro muda, os desejos mudam, as motivações mudam, a forma de amar muda, a relação com o pecado muda, a relação com Jesus muda. Falar em línguas é uma coisa que muita gente crê que, essa pessoa é batizada, tal. Não, mas falar em línguas, eu disse antes, e agora me lembrei, vou falar de novo. Falar em línguas não é o critério universal. É preciso falar com equilíbrio e fidelidade nesse ponto. Sim, falar em línguas é um dom espiritual. Mas, inclusive em Atos 2 registra línguas como sinal daquele contexto, naquele contexto. Mas, quem estuda a palavra de Deus sabe. Porque tem muita gente que se prende em Atos 2. Olha, tem que falar em línguas porque Atos 2 é que e tal. Atos 2 é verdade. Foram faladas línguas. Inclusive não eram línguas assim estranhas. Eram línguas que as pessoas puderam ouvir. Se você olhar, ouvir e entender. Se você olhar em Atos dos Apóstolos capítulo 2, você vai ver que as pessoas entendiam.
Mas 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e 6 ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Veja, é Deus quem realiza tudo em todos. E aqui, eu não consigo passar por esta parte, não consigo pular, já que veio essa lembrança, eu não consigo pular sem dar uma catucada, uma cutucada em algumas pessoas. Você vê que em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e 6, aparecem as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, para quem acredita na doutrina da Trindade, eu recomendo, medita nesse versículo, mas direitinho, com calma. Eu vou até repetir, porque 1 Coríntios ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor Jesus Cristo, O Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Ou seja, o Espírito distribui, a diversidade de ministério pertence à igreja e a igreja pertence a Cristo, então o Senhor é Jesus, mas quem opera é o Pai. Isso significa que o Espírito Santo não atua em todos de forma idêntica quanto aos dons. O mesmo Espírito distribui diferentes dons, diferentes funções ao corpo. Portanto, reduzir a certeza do batismo com o Espírito Santo a um único dom é empobrecer a ação soberana de Deus. Vamos combinar? O sinal universal não é o que todos têm o mesmo dom. O sinal universal é que todos pertençam ao mesmo Cristo, sejam selados pelo mesmo Espírito e manifestem a mesma vida transformada por Deus. Nem todos terão o mesmo ministério, nem todos terão a mesma função, nem todos expressarão os mesmos dons, mas toda a verdadeira igreja de Jesus Cristo é vivificada, governada e marcada pelo Espírito Santo. A igreja de Jesus Cristo não cabe em denominações. Aqui está um ponto que muitos precisam ouvir. A igreja do Senhor Jesus Cristo não se limita a estruturas humanas. É aquela igreja ali que é boa. Não. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é definida por CNPJ. Não é reduzida a endereço físico. Não depende de paredes. Ela não nasce de estatuto. Ela não vive da doutrina particular de um grupo. Não. A verdadeira igreja tem Cristo como cabeça e o Espírito Santo como direção viva. Isto não significa desprezar comunhão, congregação, vida em comunidade, mas significa lembrar que a igreja de Jesus é maior do que qualquer sistema religioso. A igreja de Jesus é composta por todos os que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, regenerados pela graça e selada pelo Espírito Santo. Toda a igreja de Jesus Cristo, eu repito, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo é batizada com o Espírito Santo. Em outras palavras, todo ser humano que aceita Jesus, que começa a estudar a palavra e começa a entender e começa a amar a Deus sobre todas as coisas, todas essas pessoas são batizadas com o Espírito Santo. É promessa de Deus. E cada membro recebe uma função no corpo, que é a igreja, não por favoritismo humano, não por tradição denominacional, mas pela vontade soberana de Deus. Ninguém entrará na vida eterna sem o Espírito de Deus. Isso torna a questão ainda mais séria. Se o Espírito Santo é o selo dos que pertencem a Deus, se ele é a evidência da vida nova, se ele é a marca de propriedade divina, então ninguém pode tratar isso como assunto secundário.
a vida eterna não será herdada por uma religião exterior. Não será herdada por tradição familiar. Não será herdada por jargões evangélicos. Não será herdada por pertencimento social a uma instituição. A vida eterna é daqueles que pertencem a Cristo. E os que pertencem a Cristo serão marcados e marcadas pelo Espírito. Por isso, a pergunta final não é: eu frequento qual igreja? A pergunta deve ser: eu fui realmente unido a Jesus Cristo? Porque onde Cristo salva de verdade, o Espírito Santo sela de verdade. Onde Cristo reina de verdade, há transformação real. Onde o Espírito habita, o pecado perde o seu trono, o ego perde o controle e a vida começa a revelar o fruto do céu. Se você se rendeu sinceramente ao Senhor Jesus Cristo, se houve arrependimento real, se houve fé verdadeira no Evangelho, então não viva como se a promessa fosse para outros. A promessa é de Deus. Basta que você, que eu, que nós estejamos alinhados, buscando a Deus, respeitando os seus mandamentos, fazendo a vontade de Deus, não na presença dos homens, mas em todo momento. Não foi o homem quem inventou, não foi uma denominação que autorizou, não foi uma tradição que validou, foi Jesus quem falou, foi o Pai quem prometeu, foi o Espírito que veio. Então, não busque uma experiência teatral. Vamos fazer uma vigília, buscando o batismo com o Espírito Santo. Meu querido, se você se entregar de verdade ao Senhor Jesus, no mesmo dia, nós vimos isso, no mesmo dia, na mesma hora, Deus batiza, sela você, marca você, é um penhor. Busque a Cristo de todo o coração, permaneça nele, renda-se a Ele, creia verdadeiramente nele e examine a sua vida. Existe fruto? Existe transformação? Existe amor por Jesus? Existe luta contra o pecado? Existe nova direção? Existe marca de pertencimento? Porque aquele que é de Cristo não é apenas frequentador de religião, é morada do Espírito. E onde o Espírito do Senhor habita, existe vida, existe selo, há propriedade divina, há transformação, há certeza de que Deus cumpriu a sua promessa. Todo verdadeiro salvo pertence a Cristo, e todo aquele que pertence a Cristo é batizado pelo Espírito Santo. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Convido você que, por favor, inscreva-se no nosso canal para que você assista mais reflexões bíblicas cada vez mais profunda, em estilo narração, sempre narração. Dificilmente você vai ver minha cara, mas nós estaremos sempre aqui, enquanto Deus permitir, pensando, meditando e compartilhando com você a palavra do Senhor. Fiquem na paz e nos falaremos no próximo encontro. Que Deus te abençoe.